Deus poderoso, eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, só Ele é santo, santo, Deus poderoso. Santo, 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 santo. Segue, Senhor, a glória. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, só Ele é santo, santo, Deus poderoso, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Ai, Senhor, o único digno, o único exaltado, o único exaltado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Do início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. Um dia ele virá, quero aguardar. Um dia ele virá, a sua igreja buscar. Glória a Deus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Toda
nossa vida mostre, revele quem o Senhor é em nós. Glória a Deus, Em nome de Jesus. Nós vamos ler dos versículos 32 ao versículo 45. Chegamos mais um sermão da série expositiva Jesus, Filho de Deus, em Marcos. E eu estou muito contente hoje com o que Deus vai falar ao nosso coração. aleluia, glória a Deus. Muito. Nós temos aprendido, irmãos, muito com essa série. Confesso que eu tenho olhado mais para Jesus. Jesus, como nós cantamos, é o centro. Sim. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há, do nosso ser. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da minha vida, é o centro da minha família. Mas, na prática, isso nem sempre é real, não é? Na prática das nossas vidas, às vezes a gente coloca coisas no lugar de Jesus. Mas Jesus é o centro, e com essa série eu tenho aprendido a olhar mais para Jesus, mas não olhar para Ele apenas como Senhor da minha vida, mas olhar para Ele de uma forma que é alguém que está perto de mim. É um Deus, não apenas Deus, quando fala Deus, né? A gente pensa em alguém distante, mas é o Emanuel, que é o Deus conosco. Né? Ele está presente conosco. Então, eu tenho olhado mais para Jesus, tenho chegado mais perto de Jesus, e essa série tem nos levado a amar mais Jesus. Porque quanto mais você ouve sobre alguém, mais você ama esse alguém. E principalmente nós estamos falando de Jesus aqui. Quanto mais nós ouvimos sobre Jesus, e ouvimos da forma certa, muito mais nós o amamos, muito mais nós chegamos perto dele, temos amado mais Jesus. A palavra de Deus faz isso, irmãos. Por isso nós não devemos parar de meditar nessa palavra. Ela é alimento para o nosso viver. Semana passada nós falamos sobre o jovem rico, quem lembra? Falamos um pouco sobre o jovem rico, né? De como as nossas obras, de como os nossos bens não podem fazer nada para que nós sejamos salvos. O jovem rico tinha todas as coisas, mas ele queria uma coisa a mais. Por isso que Jesus fala, te falta uma coisa, mas a coisa que faltava, nós aprendemos que era tudo. Era tudo o que ele precisava, né? Então nós falamos sobre o jovem rico, falamos sobre o perigo de muitas riquezas, que o problema não era ter bens, o problema não é você sonhar grande, você ter grandes aspirações. Esse não é o problema. O problema não é possuir coisas, o problema é quando as coisas nos possuem. O problema é quando essas coisas enchem os nossos olhos, quando essas coisas enchem o nosso coração. E esse era o caso do jovem rico. Ele queria vida eterna, mas ele esperava isso como se fosse uma cereja do bolo que faltava. Né? Então hoje nós vamos continuar a nossa exposição em Marcos 10 e vamos ler do versículo 32 ao versículo 45. Está escrito assim: estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aleluia. Aleluia. Então se aproximaram dele Tiago e João, e isso aqui é incrível, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Essa é uma oração muito boa, né? Eu não vou nem falar antes, Senhor. Preciso que você me conceda antes de eu falar o que é. Só que eles esquecem que Jesus sabe de tudo. Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo
com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. Aleluia. Essa é uma daquelas passagens que a gente lê e dá para fechar e falar: a paz do Senhor, irmão, Deus abençoe. Porque é muito rica, não é? Eu falo isso com todas, mas é verdade, irmão. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus ele continua conduzindo os seus discípulos a Jerusalém. A gente precisa entender que tudo está conectado, ok? Tudo que ele está falando antes, tudo que ele falou antes. Você lembra que a gente acabou de sair da passagem do jovem rico. E Jesus acabou de dizer para eles que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Que era mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficam perplexos com isso, né? E eles falam: então, como que será isso possível? Deus fala: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu acho que eu falei errado, né? Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então eles estão vindo disso daqui ainda perplexos com essa palavra. Por isso que nós lemos no começo que eles estavam seguindo Jesus com apreensão, ainda pensando e falando: caramba! E a gente aqui pensando que para ser salvo a gente tinha que ser de uma família real, a gente tinha que ser de uma linhagem boa, a gente tinha que ser de uma tribo muito importante, mas a gente entendeu e Cristo está nos ensinando que para ser salvo basta nós irmos a Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E Jesus aqui continua conduzindo seus discípulos para Jerusalém. Nós não podemos esquecer e ignorar o fato de que é em Jerusalém que tudo vai acontecer. Por que eu repito isso? Porque é importante a gente seguir os passos de Jesus entendendo para onde ele está indo. Ok? E a cada passo que Jesus dá rumo a Jerusalém, parece que ele vai lembrando aquilo que vai acontecer. Ele vai sempre pensando aquilo que vai acontecer com ele. Meus irmãos, não é fácil. Você imagina que para Jesus, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele não só conhecia o que estava na sua frente, mas ele conhecia também tudo que ia acontecer. Então, é claro que ele não usava isso em benefício próprio, mas lhe era revelado isso. Ele sabia. Muitas vezes a gente vê na Bíblia que Jesus chegava numa conversa e falava: vocês estão conversando sobre o quê? Mas a gente sabe que ele sabe. Só que ele está querendo o quê? Que a pessoa fale: não, a gente está... Não, eu sei o que vocês estão falando. E muitas vezes também ele estava ali conversando, o fariseu falava uma coisa longe dele, ou pensava só, ele falava: vocês estão pensando isso, mas é assim, assim, assim. Então Jesus sabia de tudo. Então a cada passo que ele dá, isso parece que ele vai lembrando de tudo que vai acontecer. E é engraçado a gente usar a palavra lembrar, porque se trata de algo no futuro, né? Mas para Deus, passado, presente e futuro estão no mesmo lugar. Então nós não podemos, meus irmãos, deixar de admirar a coragem de Jesus ao seguir em direção ao Calvário. Nós não podemos deixar de admirar isso. Nós devemos adorá-lo ainda mais por ter feito isso por nós. Ele está seguindo em direção ao Calvário. Ele é aquele próprio exemplo dele, uma ovelha, né, sendo levado para o matadouro. Ele é um cordeiro sendo levado ao matadouro. Nós fazemos de tudo para evitar dor e sofrimento, não é verdade? Tudo. Já reparou isso? Como nós... você pode ter o complexo de inferioridade que você quiser, como eu tenho os meus também. Você pode não se achar tão bonito, você pode fazer o que for.
mas no fundo você sabe o quanto você se ama. Não, pastor, eu não tenho, eu sou alguém... Você tem os seus complexos, ok. Mas você não é um doido que faz mal contra a sua vida, sua própria vida. Tudo que você faz tentando evitar a dor, tentando evitar o sofrimento. Tudo que você faz, por exemplo, você evita sair muito tarde da noite para quê? Para não correr perigo, né? Para não ser assaltado, para não vir um doido e atropelar você, um bêbado. Você evita, por exemplo, a garoa fina para não pegar resfriado. Ok? É ou não é, irmãos? Verdade. Ou você é daqueles que fala, não, sou feito de açúcar e sai. Eu sou um pouco assim. Sou um pouco assim, mas aí eu vou e pego o resfriado e me ferro, né? Então, meus irmãos, você evita tudo para evitar dor e sofrimento. Por exemplo, um outro exemplo, você evita muitas vezes relacionamentos. Já tem gente que sofre muito com isso, já sofreu muito com isso e evita relacionamentos. Por quê? Porque já sofreu bastante. Não quero, eu vou evitar isso para não sofrer mais. E tem gente que evita também amizades, novas amizades, conhecer pessoas. Para quê? Para não se frustrar de novo, para não se decepcionar de novo. Para não ter mais uma vez uma faca nas suas costas. Então tudo que você faz tentando evitar dor e sofrimento. Tudo isso você faz também sem ao menos ter certeza que vai acontecer. Por exemplo, você não sabe se vai pegar um resfriado ou não, você não sabe se vai ser atropelado ou não. Enfim, você não sabe. Você não sabe se alguém vai te decepcionar, vai te frustrar ou não. Por quê? Porque, e aliás, isso é fruto do nosso erro, de colocar anseios em pessoas, de colocar expectativas altas em pessoas, quanto os nossos anseios e expectativas têm que estar em Deus. Então, você faz isso tentando evitar. E o engraçado é que, como eu disse, você não tem certeza que nada disso vai acontecer. Com Jesus, meus irmãos, quero deixar claro isso para você, é completamente oposto. Eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam. Para Jesus, com Jesus, é o completo oposto. Ele sabia o que lhe esperava, ele conhecia a dor que o estava aguardando, ele conhecia o sofrimento que estava à frente. Ele sabia de tudo, de tudo. Ele conhecia a dor que estava aguardando, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos e nos pés, a lança traspassando o seu lado. Ele sabia de tudo. De tudo. Mas ele não está voltando atrás, ele está indo. Ele está indo em direção ao Calvário. A pergunta hoje é: nós estamos indo em direção ao Calvário? Nós estamos indo em direção a Cristo, não importando quais sejam as circunstâncias? Estou me sentindo no filme do Vingadores. Será, meus irmãos? Será que nós estamos indo em direção à cruz? Será que nós temos tomado a nossa cruz e temos andado? Ou será que a gente olha para a cruz ali, deixa ela encostada, que nem está lá no meu quarto, e fala, fica aí que é melhor, né? Porque toda vez que eu carrego você, o peso parece que é mais alto. Mas tudo isso é porque nós não entendemos nada. Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você está carregando o peso, é por causa de você, não é por causa de Jesus. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele não diz, vinde a mim, vocês que eu vou colocar mais peso em vocês. Vinde a mim que eu vou tirar isso daí. Eu vou tirar esse peso de vocês. É isso que ele faz, irmãos. É isso que ele faz. E ao contrário do peregrino, da imagem que nós temos no peregrino, do John Bunyan,
que quando ele vê a cruz, o fardo cai. Eu sempre falo isso e eu me emociono. Há fardos na nossa vida que vai caindo, é progressivo. Na conversão, nós estamos com um fardo que nem aquela mochila do peregrino, grande, a gente não consegue andar direito, mas quando a gente chega e se prostra diante da cruz, o fardo cai. O fardo cai. E o fardo cai automaticamente. Nós passamos tanto tempo tentando cortar esse fardo, né? A gente tenta tirar, mas não sai. A bexiga não sai. A gente tenta fazer de tudo, mas ele não cai. Mas quando a gente chega diante da cruz, se prostra, ele cai automaticamente. Aí sabe o que acontece? Depois de um tempo, a gente vai pegando outros fardos pelo caminho. A gente vai pegando outros fardos. Aí é o fardo da ansiedade, aí é o fardo de não ser aceito, aí é o fardo do complexo, aí é o fardo dos medos da vida, é o fardo da frustração, das decepções, é o fardo dos fracassos. E aí Jesus está falando, o fardo eu já tomei, por que você está pegando outros? Meus irmãos, Jesus, ele caminha em direção ao Calvário. Ele caminha em direção à cruz, sabendo de tudo que iria acontecer com ele. Aliás, ele sabe de tudo. Eu já dei esse exemplo aqui, mas é importante falar novamente. Imagine que você dirige seu carro. Se Jesus dissesse para você em uma visão, em sonhos, não importa, né, para você não pegar, por exemplo, a Avenida Atlântica, que você iria sofrer um acidente, você iria? Você iria. Se Jesus aparecesse para você, né, ou qualquer sonho, não precisava nem ser Jesus aparecendo, né? Se alguém chegasse em você e falava, ó, não vai pela Avenida Atlântica que você vai sofrer um acidente, você iria? Não. Você iria contrariar um aviso desse? Tenho certeza que não. Eu não iria. Eu sei que provavelmente você também não iria. Cristo, meus irmãos, não só sabia da cruz que teria que carregar, das cuspidas na sua face. Porque você viu aí que o que ele mesmo disse? O Filho do Homem vai ser cuspido. O Filho do Homem vai ser morto. Vai ser humilhado. Jesus sabia de tudo, das cuspidas na sua face, das chicotadas. E ele foi mesmo assim, porque ele viu, ele seguiu mesmo assim, né? Mesmo sabendo do que era proposto, ele seguiu mesmo assim. Por quê? Porque ele viu no futuro, ele viu essa reunião aqui hoje. E ele viu no futuro próximo, nós sentados à mesa com ele na glória. Meus irmãos, como não adorá-lo? Como não amar Jesus? E cada vez que Jesus aqui anunciava a sua morte, mais os discípulos ficavam perplexos e mais os discípulos parece que não entendiam direito. E é engraçado isso, mas parece muito com a gente, não é? A gente fala, olha só, Tiago e João, nossa, como é que pode, né? Olha aí esses discípulos tolos. E você não passa por isso, né? Você é top. Nas duas primeiras declarações de Jesus que ele dá sobre os sofrimentos dele, sobre como ele seria morto, né, que a primeira foi em Marcos 8:31, a segunda foi em Marcos 9:31, ele não havia falado ainda sobre o lugar que isso iria acontecer. Ele só falava, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser cuspido, enfim, vai ser pregado numa cruz, mas ele ainda não havia falado sobre o lugar que isso aconteceria. Mas aqui, meus irmãos, nessa passagem, fica claro, ele diz, vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser traído, o Filho do Homem vai ser cuspido. Então, agora ele parece que ele deixa um pouco mais claro aonde isso tudo aconteceria. Meus irmãos, eu confesso, e a gente vai entrar aqui em algo que eu confesso que fico constrangido completamente, quando mesmo depois de Jesus falar sobre a sua morte, dos seus sofrimentos, eu vejo Tiago e João e a mãe deles pedindo tronos.
Eu fico completamente constrangido ao ler isso daqui. O que vemos aqui é de assustar. É de assustar. Quando Jesus ele falou sobre a primeira vez, quando ele falou sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, quem lembra o que aconteceu? Pedro repreendeu Jesus. Parece uma piada. Pedro repreendeu Jesus. Pedro foi lá e discutiu com Jesus. Não, que negócio é esse de sofrimento? Tá doido? Só dizer, Jesus, não aceito, rejeito que vai dar tudo certo. A gente sabe que não funciona isso na prática, né? A gente fala, eu não aceito, eu rejeito. E aí acontece do mesmo jeito. O senhor fala, toca no carro e diz que é seu. Eu toco e não é meu. Eu continuo andando a pé. Ok? Isso aí funciona na mente de quem diz que funciona, né? Unge o carro. Exato. Meus irmãos, quando Jesus ele falou a primeira vez, foi Pedro, foi o Pedrão que chegou em Jesus, repreendeu Jesus, né? Disse para ele, não, você não vai passar por isso. Né? E aí Jesus fala, vai para lá, Satanás, para trás de mim. Né? Porque Pedro ele não entendia os propósitos de Deus. E parece que os discípulos ainda estão lutando para entender os propósitos do Senhor. A primeira vez foi Pedro. Na segunda vez que Jesus falou sobre os seus sofrimentos, você lembra o que aconteceu? Eles passaram a discutir entre eles quem era o maior. Irmão, eu quero que você entenda isso. Jesus fala que vai morrer e aí eles falam, quem é o maior? É desses amigos que a gente precisa, né? Com um amigo desse precisa nem de inimigo, né? Segunda vez foi isso que aconteceu. Eles passaram a discutir quem era o maior. E sabe o que parece aqui? É que eles não entendiam mesmo o significado da cruz. Eles não entendiam mesmo o significado de seguir a Cristo. E não é por falta de falar. Jesus vivia falando para eles, né? A respeito do que fazer, a respeito de como andar, de como agir, de como servir. Jesus vivia dando exemplos para eles. Mas eles parece que não entendiam, não compreendiam. Parece que eles não entendiam o Evangelho e o exemplo que Cristo deu sobre humildade, sobre graça. Em Mateus 19, 28, nós vemos que Jesus ele faz uma promessa. E essa promessa dizia que no reino futuro, os discípulos... Eu quero que você entenda, porque isso daqui faz parte. Eles não chegaram pedindo isso do nada para Jesus. Em Mateus 19, 28, Jesus fez essa promessa, que no reino futuro os discípulos se assentariam em 12 tronos. Né? Com ele, com o Senhor Jesus. E o que acontece aqui, o que parece que acontece aqui, é que eles pareciam querer reivindicar a promessa. Ok? Mas eles fazem da pior forma possível, da forma egoísta, de uma forma muito egoísta. Meus irmãos, eu não preciso dizer quantas pessoas egoístas há hoje. Quantas orações egoístas há hoje nas igrejas? Fala para mim. Gente que pede apenas pensando em si. É eu. Nunca é Senhor, eu me entrego. Faz o que tu queres. Mas não é Senhor, seja feita a minha vontade. A minha vontade, não a sua. Se Jesus disse que eles sentariam em tronos com ele, a minha pergunta é, por que querer algo a mais? Não é suficiente? A mesma coisa que Jesus dissesse aqui, olha, tem tronos preparados para todos vocês. Oh, tenho certeza que vocês falam, meu Deus, amém. Para mim, eu poderia ficar na calçada do reino de Deus, para mim está ótimo. Mas tem trono? Ok. Mas aí é como se do nada, né, a Ju chegasse e falasse, mas quem é o primeiro trono? Quem tá direito? Porque é esse aí que eu quero. É esse trono que eu quero. Meus irmãos, é algo... Para que querer algo a mais? Existe algo além disso.
Algo mais excelente que está sentado com Cristo? Será que existe algo mais além do que isso? Mais excelente do que estar na presença de Deus? Mas eles queriam os melhores lugares. Aliás, Jesus contou também uma parábola sobre isso, de não procurar os primeiros lugares. Então, parece que eles não ouviam, né? As parábolas de Jesus, os exemplos de Jesus. Sabe o que eles queriam? Eles queriam ser aquele tipo de gente. Eu quero o camarote do céu. Eu quero se tem um lugar lá que, entendeu, é para os especiais, eu quero estar entre esses. Quero o camarote da glória. Isso aqui, meus irmãos, foi um pedido infeliz. E eles tinham a palavra de Jesus para encorajá-los a respeito dos tronos. De modo que na mente dele não havia motivo nenhum para Jesus negar o pedido. Falou, ó, Jesus já deu a promessa, então a gente vai chegar, vai falar sobre a promessa, e ele não vai ter motivo para negar esse pedido, exceto por uma coisa. Eles pediram com egoísmo e Deus não responde orações egoístas. Deus não responde pessoas egoístas. E se Deus assim o fizer, Ele vai fazer com a finalidade de nos disciplinar a orar corretamente. Porque tem coisa que a gente pede, a gente nem sabe por que está pedindo. Como eles. O próprio Jesus fala, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Porque tem coisa que a gente ora, a gente não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando. Aí Jesus fala, ok. E aí a gente se estrepa depois. A gente fala, Senhor, eu pensei que era assim. Aí ele fala, mas você não vê todas as coisas, eu vejo. É por isso, irmãos, que a caminhada com Jesus é uma caminhada de confiança. É uma caminhada de filho e pai. Eu confio no meu pai, eu preciso confiar no meu pai. Porque senão, se eu não confio que Deus está no controle de tudo, se eu não confio que Ele tem o controle da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou tentar viver por mim mesmo. Vou tentar viver por minhas escolhas, por meio daquilo que eu acredito, e toda vez que eu faço isso, eu quebro a cara. Que João, Tiago e Salomé, que era a mãe deles, não sabiam era que todo pedido tem um preço. Todo pedido tem um preço. Jesus teria que morrer para atender esse pedido. Pense bem. Pense bem. E será que esse pedido egoísta é digno da morte de Cristo? Porque para Jesus cumprir esse desejo deles aqui, ele teria que passar pela morte. E aí, meus irmãos, é só o Kennedy está aqui de novo. E aí é só você olhar para esse pedido e medir com a cruz de Cristo, e você fala, Jesus, você poderia perguntar para eles, você quer que Jesus morra para fazer isso? Será que isso é realmente glorificar a Deus? Ó, Senhor, tudo bem, você vai morrer, tudo bem que você vai ser cuspido, tá tudo bem que uma lança vai traspassar o seu lado, tá tudo bem que uma coroa de espinho vai furar a sua fronte, tá tudo bem. Tudo que eu peço é trono. Tudo que eu peço é lugar de honra. Tudo que eu peço é um lugar especial para mim. Mas a presença dele já é especial. Qualquer lugar perto dele já é especial. Meus irmãos, estar nos pés de Jesus já é estar no lugar mais especial que tem. Jesus teria que morrer para atender esse pedido. E Jesus fala aqui, com eles sobre um preço. E isso ele está dizendo sobre a sua morte. Ele usa dois símbolos para falar a respeito dos seus sofrimentos e da sua morte. Ele usa primeiro um símbolo do beber do cálice e o ser batizado, batismo. Ele mesmo diz, o beber do cálice, eu vou explicar depois, mas ele mesmo diz em Lucas 12:50, o seguinte, existe um batismo pelo qual eu tenho que passar, e como eu me angustio até que o mesmo se cumpra. É um batismo de angústia, um batismo de sangue.
E ele está falando isso a respeito da sua morte. E esse cálice é o cálice da ira de Deus. Ele teria que beber o cálice da ira de Deus. Ele teria que ser batizado em angústia profunda. Jesus diz, olha, eu vou beber um cálice que talvez vocês não podem. E vou passar por um batismo que talvez vocês não querem. O que impressiona aqui é que eles respondem a Jesus dizendo estarem preparados, não só para beber o cálice, mas passar pelo mesmo batismo de sangue de angústia de Jesus. Eles não sabiam muito o que estava dizendo, né? Jesus mesmo falou isso, vocês não sabem muito bem o que está falando. Eles não sabiam. Mas de fato, irmãos, de fato, ambos beberam o mesmo cálice e foram batizados no mesmo batismo que Jesus. Ambos. Por quê? Tiago, ele foi o primeiro dos discípulos que foi martirizado, que foi morto por causa da sua fé. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Você lembra lá? Isso está em Atos 12, quando ele é decapitado, ele é morto por Herodes, né? Herodes viu que aquilo ali estava agradando todo mundo, matou Tiago e ele pretendia matar Pedro. Mas o Senhor livrou Pedro, né, com o anjo da prisão. Então, eles de fato beberam o mesmo cálice e foram batizados no mesmo batismo. João também foi perseguido, ele foi agredido e ele terminou os seus dias exilado em uma ilha esquecida. Nessa ilha era colocado lá gente da pior espécie. Eles mandavam essa pessoa para lá não tinha nada, era uma ilha abandonada e ao redor só água e ele não tinha o que fazer. E João ficou lá, e foi lá que o Senhor se aproximou de João e falou com ele as coisas do Apocalipse. Então, meus irmãos, todos eles beberam esse cálice. Como aquele pedido ele foi motivado pelo egoísmo desses discípulos, os outros discípulos ficaram indignados com eles. E é engraçado ver isso, né? Eles ficaram indignados. Eu não sei por que eles ficaram indignados, não sei se foi porque eles não tiveram essa ideia antes. Mas enfim, Jesus chama todos eles e passa a ensinar mais uma vez sobre o que significa ser uma pessoa importante no reino de Deus. Porque parece que os discípulos não aprendem. Eles querem, de fato, um lugar de honra, um lugar, né, privilegiado. Como tantas pessoas hoje, irmãos, os discípulos também estavam seguindo exemplos errados. Você acha que Jesus ele dá aquele exemplo? Você viu que quando ele fala a respeito de humildade, quando ele chama os discípulos para perto dele, o que ele fala? Vocês estão vendo os governadores, esses que têm muito poder. Você acha que foi em vão que Jesus falou isso? Claro que não. Jesus não falava nada em vão. É porque eles admiravam essas pessoas que tinham poder. Eles admiravam essas pessoas que tinham autoridade. Jesus está falando com ele. Eles estavam seguindo exemplos errados. Ao invés de imitarem a Cristo, eles admiravam a fama, o poder das autoridades. E essas autoridades, na sua maioria, eram pessoas que não amavam a Cristo, não imitavam a Cristo, amavam a si mesmas. Mas eles seguiam esses exemplos. Por quê? Porque eles achavam bonito dar ordens, estar no lugar de honra, mas eles não queriam ser aqueles que mostravam serviço. Eles não queriam servir. Eles não queriam serviço, eles queriam ser visto. Meus irmãos, apesar de não haver nada de errado em ter grandes aspirações, como eu disse, ter muitos sonhos, ter muitos projetos, nós devemos ter muito cuidado com a forma com que nós definimos, né, a importância ou grandeza. A gente precisa ter muito cuidado, porque na mente de muita gente, grandeza e importância é o quê? É possuir muitos bens, é ter muito dinheiro. Ok?
Eu posso dar um exemplo prático aqui. Qual é a pessoa mais importante da nação? Seria o presidente, né? É a mesma coisa, se o presidente estivesse aqui, né? Que bom que ele estivesse aqui, que ele se converteria de verdade. Era como se o presidente estivesse aqui e aí a gente estivesse no mesmo local aqui, aos olhos dos discípulos, eles olhariam para o presidente e falariam, esse cara, ele manda e faz, ele tem poder, tem autoridade. Eles invejariam o presidente, mas o ensino de Jesus diz que eles é mais importante do que o presidente. Se eles são servos de Deus, eles são mais importantes. Por quê? Porque eles escolheram servir. No reino de Deus, a matemática é diferente. Não é importante, não é mais importante, não é mais grande, não é maior aquele que tem muitos bens, aquele que tem dinheiro. Não. O próprio Jesus disse, você quer ser grande, seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Esse é o exemplo de Jesus. Ou seja, você quer aparecer? Suma. Suma. E sempre foi assim na história da igreja, irmãos. Os maiores homens de Deus e mulheres de Deus eram pessoas que não procuravam glória para si. Não procuravam glória para si. Em 1904, quando aconteceu o avivamento no país de Gales, isso tomou uma proporção que fugiu do controle. Fugiu do controle. E é bom quando o avivamento foge do controle. Né? Porque muito homem quer meter o bedelho e falar, Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer o que Ele quer. E perdeu o controle. Tanto que quase o país todo foi alcançado. Os bares fecharam, as zonas de prostituição fecharam, até os estádios de futebol fecharam, porque os jogadores se converteram tudo. Ninguém pensava mais em jogar, estava todo mundo falando o que a gente vai fazer. À noite quase ninguém dormia, porque as pessoas andavam pelas ruas de Gales cantando hinos. Glória a Deus. E isso chamou a atenção da imprensa, é claro. E a imprensa, quem é o responsável por isso? Jesus. Mas não, eles queriam alguém responsável. Né? E isso começou com jovens de 22 anos, 20 anos, 24 anos. E quem estava à frente ali era Evan Roberts. E a imprensa foi procurar o Evan Roberts e ele negou de dar entrevista um monte de vezes. Sabe o que é isso, irmãos? É saber, eu não sou importante. Quem é importante é Cristo. Que Ele brilhe e não eu. Que Ele brilhe, não eu. Qual é o exemplo que nós temos? É Jesus. Toda vez que Jesus estava sendo ovacionado pelas pessoas, o que ele fazia? Ele se escondia, não era? Ele saía ali de fininho e daqui a pouco as pessoas, cadê Jesus? Cadê ele? O que ele estava nos ensinando com isso? Olha, você quer ser alguém grande no reino de Deus? E ser alguém grande, entenda, não é alguém, sabe, com polpa. Ser alguém grande é alguém que fará diferença. Você quer fazer a diferença no mundo, na vida de alguém? Seja alguém que não procure glória para si. Seja alguém que procure, saiba que o lugar mais alto para se estar é aos pés de Jesus. Amém. Não há lugar melhor de honra. Aleluia. Não há. Pessoas que se dizem importantes, elas têm que ter etiqueta, não é verdade? Elas têm polpa. Elas têm berço. E elas não podem fazer aquilo que elas querem, não é? Porque todo mundo está de olho nelas. Quem lembra de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um grande homem de Deus. Um erudito, alguém que tinha intelecto, um adolescente que entrou na universidade, adolescente. Quando eu e você estava assistindo Pica-Pau, Jonathan Edwards estava escrevendo um tratado sobre aranhas voadoras. Escrevendo. Era alguém que amava a natureza. E o cara que era um dos caras mais usados por Deus na época, andando de cavalo, um dia, ele estava andando de cavalo
E ele diz no seu diário: eu tive que descer do cavalo e me encostar no chão onde estava, porque eu tive como se fosse uma visão da glória de Deus. E eu comecei a chorar, a tremer ali. Jesus Cristo para mim era a pessoa mais importante de todas. Alguém importante, alguém que se diz, sabe, assistido por todos não faria isso. Mas um homem que vive à sombra do Espírito de Deus, não há momento, né, ele sempre está na presença de Deus. Ele sempre está. Meus irmãos, eu teria muitos exemplos, mas vamos continuar aqui. Nós não devemos medir essas coisas, grandeza, importância. Nós não devemos medir essas coisas de acordo com o nosso parâmetro. Porque o nosso parâmetro é medido, né, por aquela frase que eu já disse do Mano Brown. Você vale o que tem. É assim que as pessoas medem a grandeza e a importância das pessoas. Nós não podemos. É Jesus quem dita o que é ser alguém importante. É Deus. E concluindo aqui, Jesus diz em Mateus 10, 43, 44. Lembre-se, entre vocês não é assim. Olha o que ele diz. Vocês estão vendo o exemplo dos poderosos, daqueles que têm fama, daqueles que têm poder. Vocês invejam isso? Entre vocês não é assim. O que ele está falando? Entre vocês não há hierarquia santa, sagrada. Entre vocês não tem lugar mais alto e lugar mais baixo. Entre vocês não tem pastor que é mais importante do que vocês. Entre vocês não tem isso. Vocês são filhos e Deus é pai. Glória a Deus. E meus irmãos, eu não estou dizendo com isso daqui que não existe aquelas pessoas que são pessoas que parece que têm uma graça diferente. Não estou dizendo. Existe sim. Mas quem são essas pessoas? São as pessoas que cavam mais fundo. São as pessoas que buscam a face de Deus, que não querem, só tem isso para fazer. Só querem fazer isso. Ok? Mas essas pessoas também não são mais importantes. Não são. Você lembra do que Jesus disse a respeito de João Batista? O que ele disse? Não há ninguém como João Batista. Imagina ter um testemunho do próprio Jesus assim. Jesus disse, não há homem nascido de mulher que foi como João Batista. E aí os discípulos já, epa, pera lá. Muita calma, ladrão. Como assim? Aí o que ele fala? O que eles falam? Chega em Jesus e diz o quê? Então é assim. Ah, entendi. Então vamos tentar imitar João Batista. E quando eles estão tentando ali pensar, né, aquelas coisas, vamos ser como João Batista então, porque, né, ninguém era como ele. Jesus fala, mas todo aquele que é menor é maior. E já quebra as pernas deles totalmente. Então, meus irmãos, aqui fica claro quando Jesus diz, entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Fica claro aqui que grandeza para Jesus é serviço, não é ser visto. Muita gente quer ter autoridade, dar ordem, ser alguém importante, mas poucos querem servir, não é verdade? Poucos querem servir, poucos querem sacrificar, poucos estão dispostos a se entregarem completamente. E Cristo é o maior exemplo que nós podemos ter disso. Maior exemplo. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Foi-lhe dado honra e glória. Ele é aquele por meio de qual nós oramos. Nós dizemos em nome de Jesus. Foi-lhe dado glória, poder, honra. Mas, meus irmãos, o caminho que Jesus trilhou foi um caminho que nenhum outro trilhou. E qual foi o caminho que ele trilhou? Ele buscou essa glória? Não. Não, ele não buscou glória para si. Paulo diz que mesmo sendo Deus, ele não usou isso em benefício próprio.
mas ele escolheu humilhar a si mesmo. O que é humilhar a si mesmo? Sabe? É se colocar a serviço de todos. Jesus se tornou servo de todos. E isso daqui, mano, não é como esses políticos que vai comer coxinha na feira para se dizer que parece com os outros. Não. Não. Jesus, ele se rebaixou, meus irmãos, de verdade. E ele não fez isso para que as pessoas o aplaudissem. Ele fez isso para que nós estivéssemos mais próximos do Senhor. Para que nós estivéssemos na presença dele. Aleluia. Esse foi o caminho que ele trilhou. E nem por isso ele busca sua própria glória. Muito pelo contrário. Jesus, entre aspas, abandona a sua glória eterna, porque ele já tinha mais glória do que todos nós. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Que glória há mais do que isso? Nenhuma. E ele estava lá. Só que ele se entrega em nosso favor, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. E pecadores não arrependidos. Isso é amor verdadeiro. Aqueles discípulos, eles queriam uma posição privilegiada. O problema é que isso era o fim da busca deles. O fim era isso. Essa posição não era um meio, né? Isso que eles queriam não era um meio para mudar a vida de outra pessoa, para ajudar alguém. Eles queriam ser vistos. Jesus termina com uma frase que colocou eles no lugar deles, de verdade. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Ele diz que o próprio Filho do Homem, ele usa a palavra o próprio, ok? Isso daqui a gente não pode ignorar essa palavra. Ele diz o próprio Filho do Homem, o próprio, ou seja, se ele mesmo, sendo Deus, não usou isso em benefício próprio, mesmo sendo Deus, não veio ser servido, imagina nós. Ele está falando, olha, o próprio fez isso e vocês estão querendo lugar de honra? Ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós devemos agir como ele agiu. Não busquemos glória própria, não busquemos aplausos, busquemos nos entregar por completo e glorificar a Deus, não nós mesmos. Né? Era comum, você ia numa igreja antigamente, aí vinha aqueles, entre aspas, profetas e dizia, eu vou soprar o seu nome. Quem já ouviu isso aqui? Eu estava começando a pregar, eu ia nessas igrejas, e glória a Deus que eu ia nessas igrejas, e o Senhor fez muita coisa comigo, né? Nessas igrejas no meu começo. E eu ouvia muito isso. Eu vou soprar o teu nome. E tudo que eu pensava era, meu Deus, por quê? Por que Deus sopraria o meu nome? Eu devo soprar o nome dele por todas as nações. Eu quero fazer o nome de Jesus conhecido, não quero usar Jesus para fazer o meu nome conhecido. Quem sou eu? Que Jesus seja adorado. Tem muita gente se achando hoje. Muita gente. Há até quem se acha porque ora muito, né? Você já subiu um monte tem gente que fica lá e parece que você não consegue nem orar. Porque ele se acha que ora e tal. E na verdade, se você pegar a oração de 3 horas, vai dar 10 minutos. Quem fala a mesma coisa e fica repetindo coisas, tem mais língua do que tudo. Tem gente que se acha porque ora bem, porque prega bem. Menospreza os que não oram como ele, né? Menospreza as pessoas. Meus irmãos, e isso me lembra uma história que eu quero terminar com ela. Moody, esse cara aqui, esse barbudo, Moody foi um dos maiores evangelistas que esse mundo teve, levou mais de 500 mil pessoas a Jesus. Ele conta a história de um garoto caipira. E esse garoto, ele só sabia o alfabeto. Tudo que ele sabia era o alfabeto. Do A ao Z. Do A ao Z, era tudo que ele sabia. E esse menino, ele ouviu de um pregador itinerante que quando tivesse problemas, né, em alguma coisa, ele orasse a Deus e Deus iria ajudar ele. Né? E esse menino, ele arrumou um trabalho de pastor de ovelhas. E ele não conseguia reunir as ovelhas. Porque é uma das coisas mais difíceis até hoje, né?
Pastor Ageu também não consegue de jeito nenhum. E esse menino, só que aqui é literal, tá? Ele trabalhava com ovelhas, ele não conseguia reunir essas ovelhas. Elas sempre desobedeciam ele. Ele então resolveu orar. Ele lembrou das palavras do pregador, né? Falou, vou orar. O pregador falou que Deus ia me ajudar. Ele resolveu orar. Ele se ajoelhou e começou a declarar: A, B, C, D, E. Você lembra que ele era analfabeto, ele só sabia, na verdade, o alfabeto só. Tudo que ele sabia. Um homem passou ali perto dele e perguntou: o que você está fazendo, meu jovem? Ele disse: eu estou orando. E o cara falou: mas isso não é oração nem aqui nem na China. Isso daí não tem como. Porque como? Isso aí não é orar, meu filho. Quem te ensinou assim, ensinou errado. E aquele homem disse que ele não estava orando. Era apenas uma declaração de um alfabeto. E o garoto respondeu dizendo: olha, eu só sei o alfabeto. Por isso eu confiei que Deus poderia reunir e organizar cada letrinha que eu estou dizendo e formar uma oração. Resumindo, meus irmãos, Deus usa os pequeninos. Não aqueles que se acham. Não aqueles que pensam que são alguma coisa. Sejamos sempre essas pessoas que dizem glória a Deus, não a mim. Deus é grande, não eu. Deus é glorioso, não eu. Cristo Jesus, que nós possamos brilhar o nome de Jesus, não o nosso. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Porque glorioso só há um, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.